Som. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um dos irmãos aqui reunidos nesta noite. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar ao nosso Deus neste domingo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ou acessarem no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Nós vamos estudar nesta noite o desafio que nós temos de ser uma igreja que cresce, mas ao mesmo tempo que a gente cresce, a gente busca a maturidade espiritual, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso nessa noite. Então convido os irmãos a acessarem ou abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Todos acharam? Amém? Vamos ler então. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este culto, obrigado por essa palavra que acabamos de ler, e eu te peço, Deus, que nesta noite o Senhor nos ajude a meditar nela, mas que estejamos principalmente sensíveis a ouvir a Tua voz e sejamos sempre transformados pelo poder que há em Ti. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, pensando no tema que estaremos ministrando nesta noite com vocês, esse texto veio à minha mente e é um texto que um dos meus prediletos do Novo Testamento, o capítulo todo. A gente ficaria aqui por muitos domingos conversando apenas sobre o que esse capítulo pode nos mostrar. Mas hoje nós vamos apenas refletir dos versos 11 ao verso 16. Depois eu lhe incentivo a estar em casa com a sua família, a ler o capítulo todo, pois ele é muito importante para a nossa vida, a vida do crente e a vida da igreja. Mas, lendo esse texto que a gente acabou de ler, em Efésios 4, de 11 a 16, nós entendemos que é preciso pensarmos na necessidade que nós temos de buscar a maturidade cristã, a maturidade espiritual. Se queremos crescer, se queremos avançar como igreja, avançar também na expansão do reino de Deus, de levar o evangelho a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, nós precisamos levar a sério o nosso crescimento espiritual. Lembre-se de uma coisa muito importante: Deus não colocou nenhum de nós aqui por acaso. Deus nos colocou aqui para este tempo porque Ele tem um propósito nas nossas vidas e Ele quer nos usar para levar o evangelho dEle na cidade do Recife para este tempo. Então, que a gente possa estar sensível a isso. Mas a maturidade de vida é uma coisa. Muitos nascem, crescem, e é muito legal quando a gente vê as pessoas, adolescentes, já para jovens ali de 18 a 25 anos, já buscando uma maturidade maior no seu pensamento, no seu jeito de ser. Mas a maturidade espiritual é uma coisa um pouco diferente. A vida nos proporciona muitas oportunidades de crescimento. Você pode crescer nos seus negócios, você pode crescer na sua carreira, você pode crescer nos estudos, até também na estatura física. Você pode crescer
na sua família e em muitas outras áreas que a gente poderia relacionar aqui. Mas uma pergunta para a nossa reflexão nessa noite: qual tem sido o seu crescimento espiritual? Qual tem sido o seu crescimento espiritual? A verdade, irmãos, é que o tempo passa e o tempo voa e muitas vezes nós continuamos os mesmos. Parece que foi ontem que estávamos juntos aqui, com esse templo lotado de pessoas, no dia 31 de dezembro, esperando a chegada de 2025. E o ano passou, já estamos no segundo dia de fevereiro. O que você colocou em prática nesse mês de janeiro? Nada muda, nada se transforma, nada se aperfeiçoa em nós. De acordo com esse texto, precisamos crescer e precisamos amadurecer. O fruto, quando está verde, ele não serve para o alimento. E eu gostaria de exemplificar aqui algumas atitudes que nós podemos ter para que possamos buscar a maturidade que Deus quer em nós. Em primeiro lugar, uma igreja que cresce é a igreja que busca a maturidade no conhecimento de Cristo Jesus. Vá comigo ao versículo 13, por favor. O versículo 13 vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é simplesmente saber as histórias de Jesus ou saber as histórias que a Bíblia nos diz. Esse é o conhecimento que vem como fruto da convivência que nós temos com Cristo. Temos convivido com Cristo de tal maneira que estamos crescendo no nosso relacionamento com Ele. Para conhecer a Deus, é preciso investir tempo com Ele. Nós não gastamos tempo com Deus, nós investimos o nosso tempo com Ele. E precisamos levar a nossa vida de oração a sério, muito sério. Existem coisas na nossa vida que são inegociáveis. Isso é uma coisa que é inegociável. O nosso tempo de oração, o nosso tempo de busca pela palavra de Deus. Deus pode fazer coisas extraordinárias em nossas vidas através da oração. Não digo isso no sentido de Deus trazer prosperidade para você, a nossa igreja não prega isso. Mas no sentido de você poder desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Quando estamos mais próximos dEle, nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz dEle. Quando estamos com a nossa vida com Ele mais ou menos, isso fica muito difícil. E às vezes tomamos decisões erradas porque não ouvimos a voz de Deus, porque não ouvimos o que Ele tem para nós. A gente poderia ficar aqui por horas e horas, eu contando histórias que eu já vivenciei com a oração, e vocês também. Creio que todos nós já tivemos experiências incríveis por causa da oração. Mas eu queria ilustrar para vocês duas histórias, que uma eu presenciei e uma outra que eu li há um tempo atrás, e é muito interessante. Certa vez, em 2012, Deus me deu a oportunidade de ir às Olimpíadas em Londres e ficar hospedado em uma igreja batista no bairro chamado Barking. E naquela época, aquela igreja estava passando por um recomeço. Ela havia ficado mais de 10 anos, de 10 a 15 anos, eu não me lembro os anos de forma exata, mas eu lembro que era em torno de, no mínimo, 10 anos, sem uma liderança, sem um pastor, sem uma igreja para dirigir. As pessoas acabaram saindo da igreja, e a igreja que ficou não tinha dinheiro sequer para fazer os cultos dentro do seu templo. Energia naquela cidade, energia elétrica é muito cara. Então eles acabavam se reunindo aos domingos no becão deles, porque eles não tinham dinheiro para poder ligar um aquecedor, eles não tinham dinheiro para ligar um ar-condicionado quando estava calor, eles tinham um órgão lindo de tubo, uma coisa incrível, mas eles não tinham ninguém para tocar o órgão, eles não tinham uma equipe de louvor, vários instrumentos, mas não tinham ninguém para tocar. E chegaram ao ponto deles terem que louvar a Deus com CDs de bandas evangélicas, e eles colocavam no antigo, quem é antigo sabe, aqueles sons que você botava, tinha a fita cassete e tinha o CD, isso aí, obrigado. Então, essa era a forma que eles tinham de adorar ao Senhor.
Até que alguns irmãos começaram a ficar muito incomodados pelo fato da igreja estar regredindo, pelo fato de estarem vivendo aquela situação. Só para os irmãos terem uma ideia, o templo deles cabia em torno de 400 pessoas, e lembrava muito da nossa igreja por causa da galeria. E eles começaram um movimento de oração, passaram 1 ano orando, até que Deus trouxe para aquele tempo um pastor brasileiro aqui de São Paulo, o pastor André. E o pastor André, quando chegou lá, ele ficou perplexo com aquela situação que eles estavam vivendo, e ele falou, vamos atrás dos ingleses. Os ingleses não queriam nada, eles não queriam buscar a Deus. Muitas igrejas estavam fechando, se tornando bares, restaurantes e outras até boates. E ele começou a olhar que no bairro onde a igreja estava, tinham pessoas de várias nacionalidades. Então ele começou a alcançar esse povo. E quando a gente esteve lá em agosto de 2012, aquela igreja já tinha 150 pessoas de 17 nacionalidades diferentes. Tudo porque a oração pode transformar. Quando a gente busca Deus, nós conseguimos alcançar coisas extraordinárias nesse sentido. E nós precisamos, como servos do Senhor, entregar tudo a Ele. Precisamos depender dEle para buscarmos a maturidade que nós precisamos. A primeira coisa que nós precisamos ter é relacionamento com Ele. Então eu incentivo você a orar mais. Incentivo você a buscar mais a Deus. Quando você achar que já orou o suficiente, faça uma autoavaliação se você já orou o suficiente. Ore mais. Certa vez na Colômbia, como vocês sabem, é um lugar também tomado por muitos cartéis de drogas. E naquela época na década de 80, começou uma perseguição às igrejas evangélicas naquele lugar. E um pastor se levantou e falou, nós precisamos colocar a nossa igreja para orar. E ele conseguiu, naquela época, que não tinha rede social, que não tinha, WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem para qualquer pessoa, ele conseguiu reunir vários e vários pastores de várias denominações daquela cidade. E o propósito era orar, o propósito era buscar a Deus, com o sentido de livrar o povo de Deus daquele lugar, da perseguição daqueles cartéis. E Deus fez algo incrível na vida daquele povo, pois nunca havia tido naquela cidade, se eu não estiver enganado, Medellín, na Colômbia, um culto no estádio deles, porque era proibido. E eles se reuniram e louvaram a Deus, porque Deus deu um basta, porque se juntaram orando. Nós precisamos orar uns com os outros, nós precisamos depender de Deus, precisamos conhecer mais a Jesus e viver segundo a sua vontade que Ele tem para nós. Não podemos ficar apenas alimentando conhecimento, se esse conhecimento não se traduz em atitudes. Ou seja, na prática do cristianismo autêntico, nós precisamos conhecer, mas nós precisamos viver, nós precisamos praticar. Existem muitas pessoas que estão nesta cidade, nesse estado, carecendo de Jesus, carecendo de ouvir do amor dEle, e Deus quer nos usar para isso. Então, tudo que a gente aprender, a gente precisa colocar em prática. Aproveite o tempo livre que você tem para investir o seu tempo com Jesus. Nós, pais, precisamos ser também exemplos de oração para os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplo. Desde que a Rebeca nasceu, eu e a Juliana, a gente faz o nosso culto doméstico com ela. E a gente tem a oportunidade de contar com histórias bíblicas, histórias de Bíblia de criança para ela, para que ela cresça sabendo a verdade, para que ela cresça sabendo quem é Jesus. Infelizmente, meus irmãos, por conta dessa falta de busca e dessa falta de exemplo, muitos estão com seus filhos perdidos por aí. Muitos estão com seus filhos fora da igreja por causa do seu exemplo, às vezes dentro de casa. Então é tempo de mudança, ainda dá tempo de você consertar isso, se essa for a sua realidade. Desde a época do centenário, de 2023 para cá, Deus me deu a oportunidade de conhecer de forma virtual e depois presencial aqui na nossa igreja, o pastor Manfred Greller. E ele acompanhou todo esse processo que nossa família viveu no último ano, tanto de nascimento da Rebeca, quanto também do falecimento do meu avô. E conversávamos muito por WhatsApp quase todos os dias.
E um dia me pediu, ele falou: Marcos, eu queria deixar um conselho para você. É o melhor conselho que eu poderia deixar. Aliás, 2 conselhos. O primeiro, ame sua filha incondicionalmente. E segundo, ensine sua filha sobre Jesus, pois Jesus é o melhor legado que você pode deixar para ela. Que Deus, meus irmãos, seja a prioridade das nossas vidas. Que a gente não perca tempo com coisas que não vão nos agregar em nada. Que nosso tempo seja de investir com Jesus. Que você aproveite esse tempo que você tem para amadurecer. Precisamos ser reflexo do próprio Cristo, pois Cristo vive em nós. E nós precisamos ser agentes de proclamação dele. Mas também, uma igreja que cresce é a igreja que busca a maturidade no amor. Vá comigo ao versículo 15, por favor. Diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O amor é fundamento de tudo. Seguindo a verdade em amor, precisamos agir. Precisamos crescer no amor também com os nossos irmãos. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade, ela é uma hipocrisia. O falar uns para com os outros precisa ser sempre com amor. Precisamos pensar se vamos magoar a pessoa ou se vamos entristecer o nosso irmão pela forma como nós falamos, por alguma palavra que a gente possa vir a falar. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 a 3. Vai dizer o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Até aqui. A criança que não cresce, ela é doente. Paulo chamou os crentes de Corinto de carnais, porque entre eles havia inveja, entre eles havia contendas, entre eles haviam brigas, intrigas, fofoca e tudo que era motivo de confusão e de divisão. Há pessoas que estão preocupadas em ver o erro dos outros e se esquecem de olhar para os seus próprios erros. Paulo nos fala em 1 Coríntios 16, 14, façam tudo com amor. O amor verdadeiro, ele envolve sacrifício. Sacrifício em pedir perdão, em perdoar, para haver paz e união no meio da igreja. Se você vê isso tudo, intrigas, confusões, tenho certeza de que tudo isso não vem de Deus. E nós sabemos de quem vem. Não vamos deixar ser levados pelo inferno. Que tudo que o inferno quer é ver a igreja sem amor. Tudo que o inferno quer é ver a igreja dividida. Tudo que o inferno quer é ver o circo pegar fogo. Nós precisamos colocar esse amor em prática. Sacrifício em pedir perdão e em perdoar para haver paz e união no meio da igreja. Hernandes Dias Lopes nos diz que o cristão deve levar adiante a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros e deve fazer isso de uma forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo para colocar o seu amor em prática. Talvez você precise pedir perdão a alguém. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas aproveite esse tempo para se resolver nesse sentido. Talvez você precise também demonstrar amor às pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei qual é a sua realidade, mas lembre-se de que Deus é capaz de te ajudar nesse sentido. Nós precisamos ser agentes de amor, porque é assim que as pessoas veem que a gente é diferente.
na nossa forma de ser, no nosso jeito de responder, no nosso jeito de lidar com o próximo e com as situações. Mas também, uma igreja que cresce é a igreja que busca a maturidade na obediência a Cristo. Vá comigo de novo ao versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O funcionamento do corpo depende do quê? Depende da cabeça, pois a sua função é coordenar todos os movimentos do corpo. É só de Cristo como cabeça que o corpo recebe toda a sua capacidade para crescer e para desenvolver a sua atividade, para receber e assim seguir a direção que Deus tem para nós. O corpo cresce quando os membros crescem. O corpo cresce quando os membros crescem. E eles crescem quando alimentamos uns aos outros com a palavra de Deus. A igreja precisa estar sujeita sempre ao comando de Cristo. A autoridade pertence a Cristo dentro da igreja, só que a autoridade de Cristo depende da nossa submissão. Precisamos estar dispostos a deixar Deus guiar a gente e conduzir-nos em todos os propósitos e sonhos que Ele tem para cada um de nós. Precisamos estar submissos a Cristo para que Ele tenha a voz de comando e autoridade dentro da igreja. Ou seja, sobre nós, pois nós formamos a igreja. Aqui é simplesmente um templo que nós nos reunimos aos domingos, quarta-feira, aos sábados para adorar a Ele. Mas a igreja somos eu e você. É Jesus quem manda, quem comanda e quem dirige. Ele terá total autoridade sobre as nossas vidas e, consequentemente, sobre a nossa igreja. No versículo 16, você pode ir comigo ao versículo 16, que diz que de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Leve a sério o seu crescimento espiritual. Leve a sério a sua vida com Deus. Leve a sério a sua devocional. Leve a sério a sua vida de oração. Invista tempo com Ele, cresça com Ele. Deus quer fazer mudanças em nossa cidade e Ele quer nos usar neste sentido. Todas essas são características de servos de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja em amor e uma igreja em obediência a Jesus. A maturidade espiritual ela também nos leva a uma comunhão mais profunda com Cristo e uns com os outros. E um símbolo disso é a ceia do Senhor que iremos celebrar em alguns instantes. Ao participar da ceia, estamos reafirmando o nosso compromisso com Cristo como cabeça da igreja e com os nossos irmãos como corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 28 diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Esse exame que nós lemos aqui é um chamado à maturidade espiritual, a crescer no conhecimento de Cristo, no amor ao próximo e na obediência à sua palavra. Assim como o corpo de Cristo cresce e se fortalece quando cada membro cumpre a sua missão. Todos nós temos a nossa missão. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, busque a Deus que Ele vai lhe direcionar para que você cumpra o seu propósito também. Que ao participarmos da ceia nesta noite, possamos nos lembrar que o pão nos lembra o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, para que tivéssemos vida e crescêssemos nele. E também o cálice, o suco de uva, que nos lembra o sangue de Cristo, que nos purifica e nos une em um só corpo. Que nossa participação seja um testemunho de que estamos comprometidos a buscar a maturidade espiritual, crescendo sempre naquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. A minha oração nessa noite é que Deus nos ajude a sermos uma igreja que cresce para a glória do seu nome. Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Convido já os diáconos a irem para os seus lugares.
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado para colocar isso aqui em prática, para crescer com Cristo, para depender de Cristo. Quero lhe dizer que você pode orar aí onde você está, você que nos acompanha através das redes sociais, da rádio, e pode entregar isso a Deus. Deus sabe o que é difícil para você. Às vezes, para nós, existem situações que são muito difíceis, mas lembre-se que para Deus nada é impossível. Ele é capaz de fazer coisas incríveis no nosso meio. E Ele quer usar você. Ele não te colocou aqui por acaso. Ele quer te usar na transformação dessa cidade. Então, tudo que você souber, coloque